Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala professor Gabriel Pacheco, pessoal lindo da minha vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso conteúdo de inteligência artificial, a parte conceitual, né? Aquela parte inicial mesmo de inteligência artificial do nosso curso completo aqui, gente, do nosso curso regular do site www.professorgabrielpacheco.com.br. Primeiro ponto, a galera já vai pirar o cabeção, né? Pacheco, por que essa parte conceitual está inclusive separada dos demais tópicos, né? Isso eu falo já porque a galera que está acompanhando não somente concursos das carreiras de tecnologia da informação, como concursos das carreiras fiscais, carreiras de controle, de uma forma geral, deve ter tido contato já com algum tipo de edital bem abestalhado, né? E quando eu falo edital abestalhado, é o quê? Aquele edital que cobra tudo de todo mundo, cobra tudo mais um pouco, né? E mais um bocadinho depois, se você quiser, em relação a certos tipos de conteúdo, e dali em diante bateu aquele trauma, né? Pô, se eu for trabalhar com inteligência artificial, o que vai acontecer? Eu vou ter que conhecer essa parafernália toda, eu tenho que ter uma pós-graduação em inteligência artificial, afinal de contas, para poder começar a estudar inteligência artificial. Pois bem, eu vou usar como exemplo aqui o concurso que nós tivemos aí do TCU, o último concurso do TCU, em que realmente, dentro ali do conteúdo de análise de informação, certo? O que o avaliador colocou, certo? A banca, na verdade, a FGV colocou. Gente, ali ele colocou praticamente uma pós-graduação em inteligência artificial ali dentro. Então, com certeza, o que você esperaria de uma prova daquelas, e não foi à toa, ela veio pesada. Certo? Ela veio com cálculo de funções específicas, a prova, certinho. Ela o que aprimorou um pouco mais, inclusive, algoritmos que poderiam ser utilizados dependendo da situação que você estivesse vivenciando dentro da inteligência artificial. Mas isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque justamente o próprio edital estava grande. O próprio edital, ele conseguiu estender bastante o respectivo conteúdo. Trabalhando em cima de quê? De algoritmos específicos, colocando, gente, a utilização inclusive do quê? De Python e R dentro do nosso conceito de inteligência artificial, que são sim linguagens utilizadas. Então, o que eu estou tomando cuidado de fazer com vocês aqui nesse momento? Justamente com inteligência artificial. Ok? Eu estou trabalhando com esse bloco, esse módulo, na verdade, atualmente, que fala justamente da inteligência artificial direcionada a conceitos de inteligência artificial. Entenderam como? E de acordo com o que os editais forem mostrando, aparecendo, certo? Aqui para vocês, no site eu vou colocando então dentro até do próprio curso de reta final de vocês, dentro inclusive aqui do nosso módulo regular e tudo mais, tópicos o quê? Tópicos relacionados a cada um dos assuntos, a cada uma das definições, a cada uma das ferramentas, a cada um dos tipos de algoritmos que poderiam ser utilizados aqui dentro. Por quê? Porque em contrapartida, quando você pega ali o TCU, pô, foi um edital monstruoso daquele jeito, inteligência artificial, eles desceram além e cobraram, porque estava no edital. Nós temos de outro lado o quê? Outros editais que na verdade colocam o quê? Conceitos de inteligência artificial. Então esse primeiro módulo é justamente o que? É para atender essa característica. E para não criar uma falsa expectativa em ti, que você vai ter que fazer uma pós-graduação em inteligência artificial para poder responder nossas questões. Isso não é previsto, isso não é necessário. Se ali tiver escrito somente inteligência artificial, noções de inteligência artificial a parte de conceitos, entendeu? É disso aqui que eu vou apresentar para vocês que eles estão falando. Outro ponto, por que nós estamos trabalhando com curso completo, regular? Porque mesmo que nós tenhamos as mais diversas bancas aí focadas, né, tanto que vocês vão ver que é bem multibancas aqui o nosso conceito, certo? Vocês vão ver que você não consegue ter aquele foco específico, direcionado, né, e especializado em uma banca somente, com um quantitativo de questões que justifiquem a gravação de um curso de reta final, pelo menos agora, de um curso de reta final falando sobre o assunto. E isso por quê? Porque a inteligência artificial, machine learning, deep learning, certinho, toda aquela parafernália que a gente tem ali dentro, né, gente, de inteligência artificial, redes neurais tal e tudo mais, começou a ser cobrado fora dos concursos de tecnologia da informação recentemente. Foi onde eles fizeram o quê? Eles viram, afinal de contas, pô, galera, ó, nós temos como cobrar, nós temos como trabalhar o conteúdo de inteligência artificial com enfoque em análise de informações. Quem já estudou comigo sabe, tem absolutamente tudo a ver. Então o que eles fizeram? Aí sim eles começaram a colocar. Então como a gente não tem um aparato gigante de questões,
Entenderam? Eu preferi trabalhar com o quê? Uma pegada completaça mesmo, sempre aqui para vocês, certinho? Como curso aqui que não vai faltar o que você precisa para tua prova e fazendo uma abordagem multibancas. Fica muito melhor para vocês, vocês levam muito mais conteúdo aí para tua prova. Então entenderam? Esse módulo especificamente é um módulo quê? É um módulo falando, cara, de uma abordagem geral. O que é inteligência artificial? Quais são as partes conceituais que nós temos? E dali em diante, de acordo com o que for aparecendo no teu edital, o que eu vou fazendo? Eu vou disponibilizando o quê? Exatamente aulas direcionadas e específicas para cada um desses pontos. Tanto que vocês vão ver que aqui, por exemplo, dentro da própria inteligência artificial, da própria análise de informações, eles estão colocando até mesmo que gráficos específicos e tipos de algoritmos, vou chamar de algoritmos assim, tá? Se tiver alguém da estatística, de processos estocásticos, me desculpe, mas vou chamar de algoritmos correlacionados à própria estatística. Tanto que aquele esquema, eles estão puxando agora, inclusive para dentro do conteúdo de análise de informações e banco de dados e de inteligência artificial, a própria parte conceitual de estatística. E aí vocês vão ver que daí sim a gente entra com estatística também aí, pesando, né, na parte de reta final aí com vocês, naquilo que vocês precisarem. E claro, né, se for o caso, até mesmo aqui nos nossos cursos regulares. Estamos acordados? Todo mundo entendeu o que é essa parte aqui do curso? E como eles vêm trabalhando? Mas Pacheco, pô, nós temos ali da FGV uma questão cabulosa que o cara cobra função de cálculo de não sei o que lá, de uma estrutura, né, de balanceamento de uma rede neural. Uma questão que fala isso é dentro de rede neural. Não é especificamente na parte conceitual de inteligência artificial. Pegaram isso? Porque a rede neural faz parte da inteligência artificial, inclusive é uma das categorizações que nós temos de inteligência artificial. Isso com certeza absoluta faz parte, entendeu? Mas se eles me colocam no edital inteligência artificial, conceitos, entendeu? Eles não têm como cobrar o quê? A parte aprimorada, a parte aprofundada de redes neurais. Vocês entenderam? Agora, claro, tá no edital redes neurais. Então, por favor, pode buscar aqui, ó. Pode buscar aqui embaixo, entendeu? Lá nos modos, que com certeza nós temos o quê? O tópico específico de redes neurais. Tá cobrando Deep Learning? Pode ter certeza que tem lá. Tá cobrando Machine Learning? Pode ter certeza que tem lá. Tá cobrando pareamento de dados? Record Linkage? Tá, pode ter certeza que tem ali. Tudo bem? Porque tá tudo separadinho aqui no site. Eu sempre deixando ali da forma mais adequada possível para vocês. Estamos alinhados? Tá beleza? Gosto sempre de fazer esse alinhamento, essa contextualização, para que vocês saibam especificamente o que a gente está trabalhando, para que vocês saibam especificamente quais são os pontos que serão trabalhados então nos nossos cursos. Então o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui justamente é o quê? É um curso completo, é um curso regular, ok? Esse meu curso aqui está onde? Se você estiver assistindo aí por fora, www.professorgabrielpacheco.com.br, e as minhas redes sociais estão aqui, ó. https://linktr.ee/professor Gabriel Pacheco. Ok, senhores? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, todo mundo acha, todo mundo pensa, né, que a inteligência artificial é algo novo, todo mundo acha aí, todo mundo pensa que o negócio começou a ser realmente cogitado e colocado aí, afinal de contas, à tona, né, somente ali na década de 90, quando nós tivemos inclusive a utilização em diversas instituições de alguns sistemas chamados ali sistemas especialistas, quando o pessoal, afinal de contas, começou a olhar para Business Intelligence e pensou o seguinte: bicho, cara, olha para aqueles dados ali. Aí o cara falou, tá bom, eu olho. E o cara olhou, entendeu? E ele falou o seguinte: esses dados, eu consigo aprender melhor com esses dados e saber, afinal de contas, o que eu posso fazer de melhor para minha organização. Por que a gente não faz, então? Dali, então, chapuletaram o quê? Na década de 90. Chapuletaram o uso da inteligência artificial, então, para poder lidar com aqueles dados. Todo mundo pensa que isso foi da década de 90, mas não foi. Tudo bem, gente? A ideia de você ter inteligência artificial, que é diferente da inteligência computacional, podem prestar muita atenção nisso, é um dos conceitos que nós vamos trabalhar aqui também, ok? É muito, muito diferente mesmo da inteligência computacional. Ela é trabalhada com qual característica? Desde quando se pensou em ter máquinas trabalhando em parceria com seres humanos, você fala, afinal de contas, do uso da existência da inteligência artificial. E você tem que colocar isso na tua cabeça de uma forma muito clara. Muito, muito clara mesmo, que é para não dar caca na tua prova. Sabe por quê?
Eles cobrem questões de provas, não somente o que? A inteligência artificial é dotada de uma ferramenta ali chamada de que? Inteligência computacional, né? Tem uma parte da inteligência artificial que é inteligência computacional. Tem uma parte da inteligência artificial que é o quê? O processamento da linguagem natural. Entendeu? Eles não cobram somente isso. Por incrível que pareça, existem questões que cobram o histórico da inteligência artificial. Pegaram isso? Muito bacana. E vocês vão falar, isso começou quando, Pacheco, afinal de contas? Cara, isso começou ali aproximadamente da década de 30, a década de 40, com um grande cara que pra mim foi o cara que mais revolucionou a estrutura de tecnologia da informação que nós temos no mundo atualmente, que foi o cara chamado Alan Turing. Aí vocês vão falar assim, ô bicho, peraí, Pachecão, eu já assisti um filme que trata de parte da vida desse cara. Não é verdade? É o jogo de alguma coisa que tem no Netflix, que conta inclusive o momento que ele compôs uma equipe do exército americano, do exército inglês, que trabalhou especificamente com o quê? Com a decodificação de informações que eram passadas pelo exército inimigo em jornais que eles publicavam, em que a pessoa simplesmente pegava o jornal e ia ler, o cara tá falando disso, e quando ele olhava ali, simplesmente você tava fazendo o quê? Não era decriptação, não era nem decriptação, não era decriptação, a decodificação, na verdade, vamos colocar assim, de informações, certo? Em que um exército estava passando uma mensagem para todas as pessoas ali que estavam envolvidas na guerra, não sei se vocês vão lembrar disso. Esse cara foi o Alan Turing, ok? O Alan Turing, então, ele é considerado para nós o pai da inteligência artificial. E isso tudo começou quando ele realmente parou para pensar e falou o seguinte, cara, eu tenho como fazer com que um computador pense de alguma forma, com que o computador aprenda de alguma forma, com que um computador me traga à tona coisas mais importantes do que simplesmente o quê? Cálculos específicos. Por quê? Porque até então ele já tinha pensado no assunto, tanto que ele publicou um artigo chamado Uncompare Numbers, certo? Que foi o artigo que inclusive deu origem a tudo que você utiliza nos dias atuais em relação aos teus computadores, seu smartwatch, seu smart TV, certinho, seu notebook, teu desktop, certinho, e por aí vai. Sabe por quê? Isso daqui, esse artigo, foi o que deu origem justamente ao que nós temos atualmente, que é chamada máquina de Turing. Basicamente, máquina de Turing me faz o quê? Bacana, isso mesmo, né? Unidades em que você tem o que? Dispositivos de entrada, você tem uma unidade que é de processamento, essa unidade de processamento tem então uma memória principal com ela e uma unidade de saída. Aquilo ali simples, em que todo dispositivo inteligente que você tem nos dias atuais trabalha com base nessa máquina de Turing. O Turing então evoluiu e chegou justamente nessas conclusões que eu falei para vocês, certo? E resolveu trabalhar com outro artigo científico que foi colocado em prática de forma muito intensa, chamado The Computer Machinery and Intelligence, que é justamente o quê? O artigo que deu a origem histórica para a inteligência artificial. Aí tu vai falar assim, cara, esse bicho era um gênio. Sim, esse cara era um gênio. Literalmente, bicho cabulosíssimo. Cabulosíssimo. Só que não somente trabalhando em cima dessas duas iniciativas, o Turing ele foi um pouco mais além. Ah, Pacheco, mas na história nós temos ali o conexionismo, a ideia de perceptrons, né, tal e tudo mais. Temos outros pensadores, né? Temos inclusive lá a Lin, que trabalha na Google, tal e tudo mais, nos dias atuais, que trabalhou especificamente com machine learning, trabalhou especificamente com deep learning e tal. Então não é só o Turing que é legal, né? Pô, cara, eu tô falando do cara da década de 40. Então, realmente, pra década de 40 ele foi legal pra caramba. Pode ter certeza absoluta disso. Nossa, mas a gente vai conhecer também a Fei Fei lá, tá, e tudo mais. Vamos falar sobre ela. Mas nos módulos específicos em que esses personagens acabaram entrando para a história. Por quê? Eles cobram em prova também essa característica histórica. Então o que o Turing pensou? Cara, vamos falar o seguinte. Eu quero realmente saber se uma máquina possui uma inteligência mínima. Se um computador possui uma inteligência mínima, o que eu vou fazer então nesse exato momento? Eu vou criar um teste. Um teste, então, que vai ser chamado de teste de Turing. O que o teste de Turing fazia, afinal de contas? O teste de Turing, inclusive, ele é aplicado até os dias atuais. O que, claro, com diversas adaptações, colocado ali, inclusive, em jogos de xadrez, para você ter noção. Certinho? É bem bacana mesmo, justamente para poder testar aplicativos, testar o nível de inteligência que um aplicativo pode ter e pode ser trabalhado.
O teste de Turing baseia-se especificamente em você ter uma relação bem bacana entre dois seres humanos e um computador. Você forma ali um trio, certo? E dali em diante, como que você vai cogitar, como que você vai dizer se um computador é inteligente? A partir do momento que um humano, daqueles participantes do respectivo teste, não consiga identificar quem é o humano, quem é um computador que está na outra ponta, fazendo algum tipo de teste inteligente com ele. Como, por exemplo, um jogo de xadrez. Eu mesmo testo. Eu jogo xadrez, gosto bastante de xadrez. Sou assinante daquele site da chess.com, entendeu? E treino com o computador e jogo também com a galera aberta. E, pô, em diversos momentos, inclusive, o computador tá jogando muito melhor do que a galera. Então isso seria o teste de Turing, em que você tem dois humanos e um computador. A ideia principal era o quê? Justamente fazer com que um dos seres humanos reconhecesse, certo? Da ponta. Não conseguisse reconhecer. Cara, e aí? Quem está executando esse tipo de teste inteligente comigo, cognitivo? É uma máquina ou é um ser humano? Todo mundo pegou como é que tudo funcionou? Beleza. O que a galera fez? Evoluiu toda a linha de raciocínio da inteligência artificial e começou a ver a aplicabilidade, possibilidades que você poderia de evoluir, certo? Não somente a inteligência artificial, mas especificamente o quê? O tratamento dos dados já na época que poderiam ser executados, e mais do que isso, onde que você conseguiria de alguma forma utilizar a inteligência artificial. E dali em diante você vai ver que nós tivemos historicamente um período muito bacana de crescimento real da inteligência artificial, que foi chamada a nossa era de ouro da IA. Inteligência artificial, IA, que foi entre a década de 50 e a década de 70, mais especificamente entre os anos de 56 e 74, em que nós tivemos então duas bases, duas linhas de raciocínio. Essas duas linhas de raciocínio histórica começaram a pensar no seguinte: cara, eu posso utilizar a inteligência artificial em uma linha de raciocínio muito interessante, em que eu tenho o quê? Métodos bayesianos. A galerinha da estatística aí chega a se tremer de emoção agora, né? Pacheco, apareceu, cara, o esquema de método bayesiano de tal do TCU. Pois é o que eu tô falando para vocês. Eles colocaram explícito e aprofundaram o assunto, entenderam como? Começaram a trabalhar também, essa galera de uma linha específica, com a ideia de machine learning. Ou seja, eu posso colocar, afinal de contas, uma máquina para poder aprender? Posso. E eu vou utilizar quais tipos de algoritmos? Algoritmos de tratamento de variáveis, algoritmos de tratamentos de dados. Onde que eu tenho algoritmos de tratamentos de variáveis? Vamos lá. Isso já, ó. Ué, Pacheco, dentro da estatística. Então, beleza. Essa galera começou a pensar o seguinte, então. Eu consigo, nesse exato momento, então, fazer uso de coisas que eu já trabalho no meu dia a dia, só que dentro de uma abordagem computacional. Para que eu tenha o quê? Conhecimento, reconhecimento, aproveitamento maior desses dados. Tanto que não à toa eles começaram a trabalhar nesse exato momento, inclusive com linhas bem interessantes de visão computacional. Sendo então a visão computacional o quê? Uma área da inteligência artificial responsável por fazer com que o computador reconheça visivelmente as coisas. Isso foi a visão computacional. Essa foi a primeira linha que nós tivemos de raciocínio. A mesma linha que inclusive deu origem aos algoritmos que nós temos nos dias atuais, parte deles, né, que nós utilizamos até mesmo no data mining. Mas vamos falar assim, pô, data mining, Pacheco, tá falando de mineração de dados, lá de business intelligence, é isso mesmo. Tanto que nós teremos o quê? Duas linhas que foram o que muito bem reconhecidas e divididas no decorrer desse período histórico, em que alguns algoritmos continuaram sendo utilizados em machine learning para fazer com que a máquina aprendesse com os dados, e esses mesmos algoritmos também foram utilizados para um outro fim, que seria o quê? O reconhecimento de associações, o reconhecimento de relacionamentos que nós temos dentro de uma base de dados, que foi a linha que é seguida até os dias atuais para mineração de dados, para data mining. Segunda linha de raciocínio que nós tivemos aqui de estudos foi uma linha que afirmava diretamente que a inteligência artificial então deveria usar sistemas semelhantes ao cérebro, como uma rede neural. Tanto que a galera que foi estudar comigo, se tiver no teu edital de Deep Learning, você vai pegar minhas aulas de Deep Learning, tu vai ver que a gente aprofunda bastante essa relação que tu tens de rede neural, Deep Learning, o relacionamento disso tudo com o cérebro humano, e como isso, né, seria, afinal de contas, super interrelacionado ali em diversos momentos.
Essa galera, então, seguiu uma linha que foi uma linha chamada, historicamente, de conexionismo, onde os neurônios, então, seriam chamados de quê? De perceptrons, que foi um nomezinho que eles colocaram ali e evoluíram muito com as redes neurais. Colocando, então, o quê? As redes neurais como uma linha também de aprendizagem, só que à medida que ela recebesse dados ao longo do tempo. Por quê? O que o cérebro humano faz? Você pega alguma coisa, tem um contato inicial, aprende tal, processa, não é? Daqui a pouco você tem o quê? Uma aplicação cognitiva daquilo, onde você aprende um pouco mais. Isso assim funciona até o cérebro humano. Então essa outra linha de raciocínio, que pensou então no conexionismo, que pensou então na ideia das redes neurais, trouxe essa linha de raciocínio à tona. Ok? Isso foi inclusive a nossa era de ouro da inteligência artificial. Só que o que aconteceu? Aconteceu que simplesmente a galera começou a evoluir muito as bases de cálculo, a galera começou a evoluir muito, inclusive, a linha de raciocínio a ser seguida, a galera começou a evoluir muito, justamente, tudo que você precisaria de um computador para que realmente um sistema que tivesse inteligência artificial, tivesse machine learning, fosse funcional. E se evoluiu tanto que chegou um tempo que simplesmente, para a era que a gente estava vivendo, para aquela época, década de 70, os próprios computadores já não suportavam mais o processamento que era aplicável. Tanto que se vocês forem lá ler artigos relacionados ao assunto, vocês vão ver que claramente os artigos me trazem aquela visão do quê? Muitos dos algoritmos que hoje em dia estão sendo utilizados, muitas das ideias que nós tínhamos no passado, que até então não tinham como ser aplicáveis naquele momento, porque restrições computacionais, restrições financeiras até mesmo, hoje em dia estão sendo retomadas. Um exemplo clássico é o Deep Learning. Muita gente pensa, né, Deep Learning agora, dessa década agora, Pachecão. Pô, estamos aqui, né, depois da década, estamos dentro da década, né, do ano de 2020, pá, tá, e tudo mais, e simplesmente para mim é da década passada. Não é. Não é. Deep Learning evoluiu no século passado. Só que os próprios criadores da ideia, lá tá e tudo mais, um dos alunos lá, da senhora que trabalha lá no Google, que eu citei mais cedo, entendeu? Ele próprio detectou, cara, para agora eu não consigo evoluir, porque eu não tenho capacidade de processamento. Isso foi retomado depois, ali em 2012, para vocês terem noção. Então, por conta dessas restrições, e mais do que isso, por nós termos sistemas que aplicavam inteligência artificial simplesmente para áreas específicas muito direcionadas, onde não eram áreas que nós tínhamos ali investimento, certo? De forma muito direcionada, mas sim o quê? Investimentos mais genéricos do uso da tecnologia da informação, fez então com que nós entrássemos no chamado inverno da inteligência artificial. Período esse que durou então aproximadamente 20 anos, entre o ano de 74 até 96, 95, foi quando o pessoal começou a retomar todas as ideias que nós tínhamos da inteligência artificial, especificamente para trabalhar com algo que até os dias atuais é muito, muito, muito direcionado, que são os nossos sistemas especialistas. Até hoje em dia, a inteligência artificial, então, muito utilizada justamente com os nossos sistemas especialistas. Foi o que trouxe à tona, novamente, ali, o uso da inteligência artificial. Foi o que trouxe à tona, novamente, ali, a necessidade de uso da inteligência artificial. Justamente para que você tivesse o quê? Como, por exemplo, o uso da inteligência artificial como ferramenta de diagnóstico médico. Ah, mas vai substituir o médico? Não, é como ferramenta de apoio a diagnósticos médicos. Como, por exemplo, ferramenta de apoio a reconhecimento de doenças por tecnologia radiológica. Como, por exemplo, o uso da inteligência artificial para que você tivesse, então, o reconhecimento até mesmo por satélite. Veja que a tecnologia teve que evoluir para você utilizar aquilo de novo, né? Bacana, então. Reconhecimento por satélite para você saber se o exército inimigo está chegando ou não para poder invadir o seu país. Para você saber, afinal de contas, como, por exemplo, quando que a Rússia estava se aproximando para realmente invadir a Ucrânia. Certinho? Então isso foi o quê? Isso foi o uso de sistemas especialistas, algo que veio, afinal de contas, ali da inteligência artificial. No meio disso tudo, então, o que nós tivemos? Nós tivemos a criação também de duas classificações mínimas a serem trabalhadas dentro da inteligência artificial. É quando justamente você olha para a inteligência artificial e me diz o seguinte: cara, eu teria uma inteligência artificial que para mim seria perfeita. Coisa linda de Deus, não é? Eu poderia ter ali, afinal de contas, um computador que realmente entendesse tudo o que está acontecendo, se envolveria então com emoções, com criatividade e tudo mais, onde eu teria inclusive aquela relação muito bacana
que para mim representa a inteligência artificial forte, que é essa nossa primeira classificação, naquele filme chamado IA. Vocês lembram? Do início dos anos 2000? Beleza, então onde eu teria justamente aquela representação. O que? Um robô que, inclusive, ajuda muito o outro robozinho, lá tá e tudo mais, são androids, certinho? E isso no futuro, inclusive, quando eles representam ali no próprio filme, os próprios robôs, a própria inteligência artificial faz o quê? Toma conta do mundo como um todo, não é verdade? Dotado de inteligências, emoções e a própria criatividade, tanto que ela recria situações específicas. Em que você teria nesse momento, então, o quê? A nossa linha de raciocínio chamada de inteligência artificial forte, que é quando uma máquina realmente entende o que está acontecendo, podendo envolver emoções e criatividade. Só que, no entanto, o que a gente tem nos dias atuais, de uma forma muito mais intensa? É a outra classificação, que é a chamada inteligência artificial fraca. Onde você vai ter o quê? Uma máquina realizando, então, a correspondência entre padrões, pattern matching, de alguma forma especial, e costuma estar focado em tarefas específicas. É o caso da Alexa, né? Todo mundo aí fica piradão, né? Pô, tá e tudo mais. Pô, Pacheco, o cara chegou lá no churrasco, lá, né? Botou um rock lá pedindo pra galera, botou um metalzão massa lá pedindo pra galera, né? Ô, toca Alpha Wolf, né? E a própria Alexa já foi lá, pegou, buscou as melhores músicas da banda Alpha Wolf, não foi? E colocou ali pra poder tocar. Nossa, aquilo é impressionante. Pois é, aqui a gente tá falando exatamente do quê? De uma das classificações que nós temos da inteligência artificial, que é colocada, então, como inteligência artificial fraca. Ok, gente? Estão tranquilos? Estão de boa? Bacana, então. O módulo aqui é um módulo introdutório, com certeza absoluta, é um módulo histórico. Eu vou parando por aqui, já no próximo módulo a gente começa, então, a fazer o quê? Dividir quais são as ferramentas que nós temos dentro da inteligência artificial, como elas são utilizadas, certinho? Diversas definições mesmo, que nós temos que são aplicadas à inteligência artificial, ok? E já partimos também, posteriormente, para a resolução de questões. Professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui, espero que estejam gostando. Aquele grande abraço, até já, hein? Tchau!